Boa noite, pessoal. A gente está aqui em mais uma live da Rede Coop. Hoje o tema é reindustrialização solidária. Nessa noite que a gente vai contar com experiências de 3 redes aqui do estado do Rio Grande do Sul, a nível nacional também. E também a gente trouxe para conversar conosco o doutor em Ciências Sociais, professor do PGDR da URGS, o Paulo, que também pesquisa esse tema de territórios. Inclusive, trouxe um pesquisador francês, uma vez, conversar conosco aí ainda esse ano. Então, em primeiro lugar, eu queria passar para vocês dar uma saudação inicial ao pessoal que está nos vendo, nos ouvindo, e aí depois a gente vai passar, então, para os quadros, né, os painelistas essa noite. Está faltando aqui conosco, né, nessa tela, a Helena, que deve estar entrando aí, a Helena da RESF, que ainda não entrou. Então, na ordem, Paulo, pode te apresentar aí para o pessoal, da tua saudação inicial. Boa noite, gente. Prazer estar aqui com vocês. Elisiane, Charles, Alcione. Espero que a gente tenha uma boa prosa nessa noite aqui. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Valeu, Paulo. Agora queria passar para o Alcione. Alcione, claro, que é vice-presidente da Rede Coop, presidente da Unicentral, a Central de Cooperativas Santa Maria. Isso. Boa noite a todos e todas aí. Também uma alegria a gente estar participando aí dessa atividade, ajudando aí na construção de alternativas para desenvolvimento do nosso estado, da nossa agricultura familiar aí. Valeu, Alcione. Eu queria agora passar para Elis, do Instituto Camélia, mas que hoje vai contar para nós como que funciona a Rede Quitandas, uma rede bem importante, com parceria com a Rede Coop. Olá, Charles. Olá, professor Paulo, Alcione. E um olá também para todas as pessoas que estão nos acompanhando e que vão nos acompanhar nesse diálogo dessa noite. E para nós, o Instituto Camélia, é uma satisfação nós estarmos aqui para poder compartilhar dessa experiência que nós estamos desenvolvendo em parceria aí com a Rede Coop, que é a Rede Quitandas. Então, muito obrigada e um bom diálogo para todos nós. Um bom diálogo e uma boa construção, na verdade, né? Aqui a gente tem teoria e prática hoje, na noite de hoje, e a nossa ideia é sempre alinhar essas duas coisas para conseguir o melhor resultado possível também nas nossas práticas aí, né? A gente sabe que temos um desafio muito grande nesse Brasil que a gente está vivendo, e no mundo todo, né? Mas o Brasil é em especial, e a gente tem o desafio de fazer uma construção e economia local, né? A pandemia que nos assolou, acho que mostrou isso de uma forma muito forte, muito significativa, né? A importância dos territórios, da territorialidade. E para falar de territorialidade, hoje, nessa noite, a gente vai conversar com Paulo Nerdelli, grande professor da URGS, que já pesquisa territórios há um bom tempo, tem outras pesquisas na área também da agricultura familiar, essa área dos alimentos, né, produtos agroalimentares, as cadeias, mas em específico hoje a gente vai conversar um pouco sobre a territorialidade e a gente começa a noite com Paulo Nerdelli. É contigo. Valeu, Charles. Obrigado pelo convite novamente. Eu vou tentar ficar no tema. Na verdade, como o tema é muito amplo, eu focalizei aqui, Charles, pensei para minha fala, tratar um pouco da importância e da urgência do que eu vou chamar de políticas e ações alimentares territoriais, mas que podem ser ampliadas para outras políticas e ações em outros campos que não só alimentação. Não preparei PowerPoint, eu quero, na verdade, focalizar, organizar minha discussão aqui em 3 partes, digamos assim. Primeiro, tratar de alguns pressupostos básicos dessa discussão, sem os quais é muito difícil me fazer entender e chegar onde eu quero chegar.
Segundo lugar, tratar de como é que se produzem essas ações, e uma discussão que a gente vem tendo com alguns companheiros de alguns movimentos sociais, inclusive, sobre quais seriam as coalizões políticas que podem produzir essas políticas alimentares territoriais. E fechar com alguns elementos iniciais do que seria o desenho desse tipo de ação ou de política pública. Então, vou tentar organizar aqui meus 20 minutos para tratar desses 3 pontos. Assim, em termos de pressupostos, é difícil para mim não apresentá-los, porque sem isso minha fala perde um pouco o sentido. Então, eu destaquei aqui, poderiam ser vários, mas eu destaquei aqui 6 pressupostos. Primeiro é que, apesar de tudo que a gente tem visto no Brasil em particular, a construção de sistemas alimentares sustentáveis é um caminho sem volta, sem retorno, por conta de todas as crises ambientais, ecológicas, econômicas, sociais, políticas, energéticas que a gente está vivendo. Agora, não há acordo sobre as múltiplas rotas de transição para esses sistemas alimentares sustentáveis. E nem todas as rotas efetivamente incorporam preocupações com soberania, justiça, democracia alimentar. Segundo ponto é que as corporações alimentares, elas hoje controladas pelo capital financeiro, elas têm acelerado uma série de inovações disruptivas que prometem transformar o sistema alimentar numa velocidade muito rápida, muito grande. E associando isso ao terceiro pressuposto, que é o fato de que a geopolítica global ela deve continuar pressionando o preço de alimentos e commodities no médio prazo, você tem um cenário que ele não é nada animador do ponto de vista do que vem pela frente em relação a como o capital financeiro e as corporações vão tentar incidir na dinâmica dos sistemas alimentares e os efeitos que isso vai causar. O quarto pressuposto, para mim, é o seguinte, ele é bastante importante também. É o fato de que as mudanças demográficas que estão acontecendo e a concentração da população global nos centros urbanos nos exige que as cidades incorporem a discussão sobre uma nova economia alimentar no planejamento urbano, em particular nos planos diretores municipais. Hoje são raríssimos os casos. Rio de Janeiro, por exemplo, é um caso onde os movimentos de agricultura urbana conseguiram incidir no plano diretor, mas é muito raro ver uma preocupação nesse debate urbano com a questão alimentar, mesmo com todo o caos produzido pela fome, pela pandemia e por tudo que a gente tem visto atualmente. O quinto pressuposto é que a participação da sociedade civil na implementação, no monitoramento das políticas públicas, ela é um aspecto central para orientar a construção de sistemas alimentares sustentáveis na direção da democracia e justiça alimentar, evitando, portanto, a apropriação pelas corporações e pelo capital financeiro. E, por último, claro que teria várias outras coisas, mas, por último, é que o Estado e as políticas públicas são centrais no redesenho desse sistema, tanto para impedir ou bloquear o avanço das corporações alimentares, que a gente viu agora, tem visto no Brasil, em virtude desse processo de desmonte das políticas públicas e desregulamentação, mas também as políticas públicas com a sua importância para gerar esses novos sistemas alimentares. Bom, dito isso, passo para o meu segundo ponto aqui, talvez o mais provocativo. É o seguinte, já faz algum tempo a gente tem discutido com colegas que de longa data trabalham com agricultura familiar, são pessoas que têm um comprometimento muito forte com a agricultura familiar. A gente tem discutido o seguinte, aquela coalizão política que foi criada do final dos anos 80, nos anos 90, em torno de uma série de movimentos sociais e sindicais da agricultura familiar, ela foi indiscutivelmente muito importante para produzir inovações nas políticas públicas, para o reconhecimento da agricultura familiar, para fortalecer o cooperativismo da economia solidária e da agricultura familiar,
para estimular os programas de compras públicas, os mercados institucionais, enfim, para uma série de coisas que muita gente que está aqui conhece. Agora, em relação ao que se desenha no sistema alimentar atualmente, no futuro próximo, a minha compreensão é de que aquela coalizão ela é insuficiente para os novos desafios. Não quer dizer que ela não é importante, não quer dizer que, inclusive, ela vai ser um ator importante na configuração de uma nova coalizão política, mas ela é insuficiente. Por outro lado, uma nova coalizão política ainda não emergiu. E uma coalizão para quê? Uma coalizão para desenhar sistemas alimentares saudáveis, sustentáveis, justos, democráticos, que incorpora a agricultura familiar em toda a sua diversidade, mas não se restringe à agricultura familiar e às políticas para a agricultura familiar. É óbvio que a questão alimentar ela é uma questão intersetorial, interdisciplinar, que envolve saúde, envolve, como eu estava falando há pouco, planejamento urbano, envolve uma série de questões que precisarão ser tratadas de uma maneira mais ampla. Eu vejo, em particular, 3 grupos emergindo como grupos potentes na reconstrução da nossa visão, do nosso olhar sobre as políticas alimentares. Óbvio, não são os únicos, mas são 3 que eu gostaria de destacar. Mulheres e todo o movimento feminista, jovens e uma série de inovações que estão sendo protagonizadas, e a população negra. Esses 3 grupos têm dinamizado e trazido à tona uma série de discussões que têm nos feito refletir de uma maneira mais ampla sobre os desafios de reestruturação do sistema alimentar. Por que esses grupos? Por uma série de razões. Primeiro, porque inúmeras experiências capitaneadas por esses grupos, e a gente poderia dizer porque experiências capitaneadas por mulheres, feministas, jovens, negras, têm nos mostrado formas diferentes de fazer as coisas. Segundo, e tão importante quanto, é o fato de que a fome, e não só a fome, mas uma série de outros problemas sociais, esses problemas têm cara, a fome tem cara. O inquérito da Rede Pensão demonstrou a fome está principalmente entre as mulheres negras das periferias. Ou seja, não é em vão que esses grupos também têm se tornado cada vez mais protagonistas, porque são populações preteridas pelo Estado, pelo racismo estrutural do Estado, etc. Esses grupos que hoje são cada vez mais expressivos no meio urbano, eles estão demandando também coisas que questionam a própria lógica com que os movimentos rurais, movimentos agrários, movimentos da agricultura familiar vinham pensando o tema alimentar. Por exemplo, é muito comum nos movimentos da agricultura familiar, e muito compreensível, que olhem para o meio urbano como um espaço, como um mercado onde se vai comercializar produtos. Mas é óbvio que ele é um mercado, mas como que a gente pode incorporar as demandas e a participação do meio urbano de uma maneira mais efetiva, incluindo a própria agricultura urbana? Como eu estava dizendo, eu acho que a construção dessa coalizão ela ainda não está consolidada. Acho, inclusive, que é importante a gente discutir como que o Estado pode ser protagonista nessa construção, porque, por exemplo, ao mesmo tempo em que a coalizão em torno da agricultura familiar ela foi fundamental para construir o MDA, o PRONAF, as políticas para a agricultura familiar, na medida em que essas institucionalidades estatais existiam, elas ajudavam a constituir uma coalizão. Então, tem um termo que a gente utiliza muito, que é a ideia de ativismo estatal. Ou melhor, ativismo estatal ou ativismo institucional. Como que produzir políticas públicas, produzir institucionalidades pode nos ajudar a avançar nesse diálogo entre o rural e o urbano e entre grupos sociais que estão interessados na questão alimentar de uma maneira mais ampla. E é fundamental, ao meu ver, fazer isso também na perspectiva de que a construção de sistemas alimentares sustentáveis e justos seja também concebida de um ponto de vista econômico, como uma nova economia. Ou seja, não se trata apenas de um aspecto social. É uma questão econômica que produz resultados econômicos que precisam ser ainda mensurados e divulgados,
que a gente tem que demonstrar que essa nova economia das iniciativas locais que está emergindo, ela é relevante e pode se estabelecer como um novo padrão econômico, e não apenas como alternativas pontuais que são valorizadas apenas em momentos de crise. Portanto, me preocupa também a gente, por exemplo, a fome é urgente, a fome tem que ser tratada de uma maneira urgente, mas ela também tem que incorporar preocupações com a qualidade do que está sendo consumido, com a saúde dessas pessoas, e como que se pode, por conta disso, gerar alternativas à fome que são sociais e, ao mesmo tempo, de estímulo a uma nova economia. E aí eu vou para a minha terceira parte, de encerramento, que é justamente sobre como é que a gente pode pensar uma nova geração de políticas alimentares territoriais, ou de ações alimentares territoriais, se a gente quiser. Todos vocês que estão aqui, vocês são partícipes desse processo, vocês terão capacidades muito melhor do que eu de demonstrar como isso vem acontecendo na prática. Eu gostaria só de chamar a atenção para algumas coisas. Primeiro, a importância da gente recuperar o território como locus de ação e planejamento. Isso é importante, seja por conta da descentralização do poder econômico, político, etc., mas também pelo reconhecimento das particularidades de cada contexto. As soluções, elas não são generalizáveis. Não existe uma solução, uma política única capaz de ser aplicada a qualquer contexto, porque os dilemas da produção de sistemas alimentares sustentáveis são diferentes nos diferentes territórios. A gente já teve a experiência, e a maioria daqui provavelmente conhece, do debate sobre territórios e políticas territoriais no Brasil. Infelizmente, por uma série de problemas institucionais, muita gente, de certo modo, jogou o bebê fora junto com a água do banho, e não se fala mais de território. Eu acho isso um equívoco, acho que a gente precisa urgentemente reconstruir a noção de território, mas reconstruir essa noção compreendendo que os territórios eles são flexíveis, vivos, maleáveis, eles são dinâmicos. Em alguma medida, a política de desenvolvimento territorial enrijeceu os territórios, inclusive por delimitar desenhos que não representavam exatamente as dinâmicas realmente existentes. E aí, como você sabe, muitos colegiados acabaram se tornando espaços de disputa por recursos. Os planos de desenvolvimento territorial, eles tinham bons diagnósticos, mas eles eram frágeis do ponto de vista da indução de uma estratégia coletiva, de um futuro imaginado para aquele território. E o que eu estou propondo aqui, mas muito a partir do que a gente tem visualizado acontecendo na prática, é uma inversão de lógica. Pensar em projetos territoriais em que, em primeiro lugar, os territórios eles são maleáveis, como bonecas russas. Às vezes o território pode ser uma comunidade rural, às vezes ele pode ser a própria delimitação do município, às vezes é um arranjo de municípios. Não existe um território fixo. E esse território, esses projetos territoriais, eles podem mobilizar diferentes recortes de territórios, dependendo do que se trata o projeto. Na construção desses projetos, que poderiam ser apoiados, por exemplo, por chamadas públicas, a exemplo de várias iniciativas que já houveram de políticas federais, e poderiam ser municipais, poderiam ser estaduais também, chamadas públicas que estimulem os atores a construir processos de concertação social. Mais do que a disputa por recursos, a cooperação e a concertação para gerar um projeto coletivo. Claro que é importante, pela própria lógica territorial, estabelecer alguns critérios. Por exemplo, a exigência de articular o rural e o urbano está na essência do próprio conceito de território. Sair do setorial, a exigência de articular a agricultura com consumo. Então, essas seriam coisas que fazem parte de critérios para a construção desses projetos que poderiam ser direcionados pelo Estado. Eu, como vinha dizendo, eu acho que a Rede Coop e as demais experiências que a gente tem visto, aquilo que a gente viu na pandemia dos movimentos sociais, mostraram caminhos super interessantes de como a gente pode repensar uma lógica territorializada de desenvolvimento, apoiada pelo Estado, respeitando a diversidade dos territórios,
e, ao mesmo tempo, nos força a pensar a relevância de incorporar também os municípios, as regiões metropolitanas. A gente tem pouquíssimas experiências de planejamento metropolitano de temas alimentares, de abastecimento. Curitiba, por exemplo, tem uma experiência não muito consolidada, mas uma experiência de planejamento entre os municípios das regiões metropolitanas. Tudo isso, acho que ainda está para ser construído, e eu acho que o que a gente vai ouvir hoje à noite, pelo menos essa é a minha expectativa, aponta muito nesse sentido. Pelo menos todas as conversas, todos os estudos, tudo que eu tenho tentado observar dos movimentos sociais, alimentares, seja da Rede Quitanda, da Rede Copio, etc., me soam muito próximo dessa ideia que eu tenho. E, obviamente, não é minha, obviamente é fruto justamente desses diálogos. Para fechar, eu acho que o único porém precisa ser feito. Tudo isso é muito mais difícil, vai ser muito mais complicado se, ao mesmo tempo, o Estado não tiver capacidade de impor limites às lógicas setoriais e predatórias de acumulação na agricultura e em outros setores, e que tem sido responsável pela destruição de biomas, culturas e pela destruição da nossa própria economia. Estou falando, obviamente, aqui do modelo soja, do que significa soja na representação desse modelo, e que, de um modo ou de outro, construir alternativas, me parece, e a gente aprendeu muito isso ao longo dos últimos anos, construir alternativas também passa por ter uma ação mais incisiva em impor limites a outras lógicas que caminham em outra direção. Acho que consegui ficar dentro do meu tempo, Charles. De novo, muito obrigado pelo convite e fico aqui à disposição para o nosso debate. Imagina, Paulo, a gente que agradece, né, a tua disponibilidade também de estar aqui conversando conosco e trazer esse debate tão importante que é dos territórios, né, não só da retomada, mas da, digamos assim, melhor eficiência dessa política, melhor alocação, né, dessa política e trazendo esse contexto dos territórios mais aprofundado, inclusive, né. Eu queria registrar aqui a Helena Bonumac, agora sim está junto conosco aqui. Helena Bonumac é da RESF, que é uma rede nacional de economia solidária, né? Tem uma série de empreendimentos, e aí tem uma larga experiência também na economia solidária, na economia feminista, que foi que também o Paulo frisou aqui. Boa noite, Helena, dá uma saudação inicial aqui para o povo, que tu não conseguimos aqui nos entender, eu estava no WhatsApp aqui, tentando ver um jeito da Helena entrar, mas agora sim. Helena, boa noite. Boa noite, gente, desculpe pela confusão, eu acabei fazendo no celular aqui, porque no computador, de fato, não consegui entrar. Boa noite, é um prazer estar aqui com todos vocês, vamos seguir aí, depois eu vou falando na minha ordem, tá bom? Obrigada. Beijo, Charles. Valeu. Beijo, tamo junto. Então, pessoal, agora, né, a gente fez uma conversa inicial sobre os territórios, né, e a importância dessa política para aquilo que a gente faz. E eu vou te dizer, Paulo, assim, a gente sente muita falta disso, né, a gente que está na ponta. A gente viaja, por exemplo, o Estado, né, na agricultura, a gente sabe que os territórios tiveram um papel muito importante na estruturação da agricultura familiar. A maioria da sede da cooperativa, ou um caminhão, ou qualquer coisa, uma agroindústria, acabou vindo por dentro daquela política territorial que havia, né? E isso eram demandas que saíam das comunidades, né? Acho que isso é uma coisa bem importante também que tu trazes, né? E tu traz uma coisa que, para mim, né, é nova, pelo menos do ponto de vista de desafio para o Estado conseguir acomodar esse tipo de território que é maleável, que depende, né, das relações que tem nos territórios. Ele não é uma coisa regionalizada no mapa, não é geográfico, né? Porque é isso, o território é isso, eles são as relações, né?
E é muito legal isso, de entender os territórios, e eles se sobrepõem muitas vezes, vai ter território, né, de certas com território de outras pautas sociais e tal. Muito bacana isso, e também acho que é um grande desafio de conseguir colocar isso enquanto política pública, né, que possam ser acessados aí pelos nossos públicos. Mas colocando agora a experiência aqui, né, e aquilo que se faz no dia a dia, vou chamar o Alcione Claro, né, ele é vice-presidente da Rede Coop, ele coordena os trabalhos também na região central do estado, que é Santa Maria, mas faz parte da direção, né, da Rede Coop junto conosco, e também é agrônomo, formado na UFSM, então santamariense daqueles de primeira mesmo, e está sempre conosco aí nessa peleia, né, de um desafio que também pegou bastante na pandemia, que foi manter a entrega dos alimentos, né, enquanto muitas atividades pararam, e de fato tinham que parar, nós não podíamos parar, porque se nós parasse, acabava que não chegava o alimento, né, Alcione? Então, eu queria que tu trouxesse um pouco aí da experiência da Rede Coop e falasse um pouco também desses nossos desafios cotidianos aí. Alcione, é contigo. Tem que ligar o microfone. Tem que dizer para ele tem que ligar o microfone. No meu não está saindo som. Tem que ligar o microfone. Alcione. Alcione. Eu acho que ele está ouvindo, Alcione. Ah, mas não tá. Na verdade, no teste estava funcionando, que ele está com o microfone aberto. Sim. Agora sim. Escutando? Sim. Escutando. Não? Hã? Escutando. Tá, Sim, tá agora bem. sim. Tá. Os problemas técnicos das lives é assim mesmo. Isso aí. Mas assim, Charles, acho que um pouco a importância, né, desse trabalho em rede, esse trabalho de cooperação, né, isso nós iniciamos lá em 2015, isto, né, essas tratativas, lá em dezembro de 2015, nós fizemos as primeiras reuniões, né, de construção dessa ideia da Rede Coop, né, de ser uma organização e uma estrutura que nos permitisse dialogar entre as cooperativas, né, da agricultura familiar, tanto as centrais como as cooperativas singulares de todo o estado, né. Nós, naquele momento, já tínhamos uma importância grande, né, na questão de atender a alimentação escolar, já tinha entrado em vigor aquele decreto também da presidente Dilma Rousseff, que criava obrigatoriedade da aquisição dos órgãos públicos federais, né, dos 30% da agricultura familiar. Então, a criação da Rede Coop foi uma demanda, né, natural do processo de cooperação que nós estávamos submetidos. Então, foi um importante marco aí na nossa história das cooperativas, tendo em vista que a maioria das nossas cooperativas da agricultura familiar se constituíram aí, né, tem hoje, na verdade, 12, 13, 15, 16 anos, porque todas elas se construíram, foram provocações da política pública, né, construída lá no primeiro ano, no primeiro mandato já do governo do presidente Lula, e que foram nos desafiando, enquanto a agricultura familiar, a se organizar. Então, nós temos um avanço nessas questões. O PA Doação Simultânea, na época, foi um importante instrumento, né, de aglutinação. Depois veio a questão da alimentação escolar, aliado todo o debate que tinha com os territórios, né, que o professor
recém nominou, e que foi aliado à política de comercialização, à política dos territórios e às demandas que haviam da sociedade, né, e a diretriz do governo na questão do combate à fome, também à miséria. As cooperativas foram se construindo, buscando dar passos importantes, um desafio enorme, que era a gente fazer a cooperação de forma diferenciada, né? Fazer esse cooperativismo da agricultura familiar e da economia solidária. A Rede Coop, então, foi um instrumento que nós, o resultado, na verdade, de um conjunto de esforços, né, que nos levaram nessa questão de evoluir aí para ser uma instituição que pudesse estar pautando as prefeituras, pautando o governo do estado, pautando as escolas, né, Secretaria de Educação do Estado, na construção de chamadas públicas, onde que pudesse estar articulando e organizando as cooperativas, com um objetivo claro, né, de que o máximo de cooperativas pudesse estar participando, mas que desse viabilidade para esse processo, por os custos cada vez maiores, né, de logística, de distribuição. Isso foi, em muitos casos, as prefeituras também faziam distribuição lá no início, né, depois foram abandonando. Aqui em Santa Maria também foi um desses casos, né, e isso onerou muito, né, foi um desafio enorme. Então, da pouco tu tinha 3, 4 contratos, né, de cooperativas no município, numa região, e cada uma com 2, 3 itens, né. Então a Rede Coop veio para fazer esse apoio, né, ser essa organização que pudesse estar dialogando com as cooperativas, estar dialogando com as prefeituras, estar construindo essas rotas de distribuição participativa, colaborativa, viabilizando o processo todo, né. A Rede Coop foi um instrumento importante junto com a Unicafes, né? Agora, nesse período da pandemia, que foi um período que nos judiou muito, né? Nós, enquanto cooperativas, enquanto o resto do povo estava por casa, né? Com a ideia da proteção em relação à pandemia, nós, quanto cooperativas, pautamos, dialogamos muito, né? Com prefeituras, com o governo do estado, para nós poder realizar as entregas, né? Os agricultores estavam com produção, as cooperativas têm lá suas equipes, têm suas despesas também, e nós precisávamos dar fluxo e dar viabilidade para todo o processo, inclusive porque tinha gente em situação de vulnerabilidade social, passando fome, com dificuldades, né? Então a Rede Coop foi um desses instrumentos de bastante importância e relevância nesse período, e ajudou a viabilizar muitas atividades, tirar do papel aí, né, tirar a prefeitura de Porto Alegre, por exemplo, de uma inércia de muito tempo, né, de não executar o PENAI. Então foram construções que foram avançando. A Rede Coop é formada por um conjunto de cooperativas, né? São 44 cooperativas, tem uma abrangência em 31 municípios. Né? Dessas 44 cooperativas, nós temos 4 centrais cooperativas, né? Que é a Unicentral em Santa Maria, nós temos a Secafes na região de Erechim, nós temos a Unicoper na região de Santa Rosa e a Central Metropolitana na região metropolitana, além de cooperativas singulares e algumas cooperativas aí também vinculadas ao Movimento Sem Terra, que não está vinculada a outras centrais, né? Mas são cooperativas que estão junto, construindo e articulando as ações. Eu acho que isso um pouco
tem uma história aí, né, da questão da Redcoop, mas o nosso maior papel, né, foi conseguir aparar algumas arestas aí, e colocar as cooperativas dentro dessa dinâmica de dialogar, né, de ter uma representação, de ter coordenação, de ter um grupo que consiga separar aí as boas cooperativas, que têm boas práticas, que têm participação, que têm colaboração, de cooperativas que, de fato, muitas vezes não atendem, né, os critérios e as demandas do agricultor e da agricultura familiar. Eu acho que um pouco nessa questão da Redcoop é isso, né, bem rapidamente, bem básico, e se alguém tiver alguma questão, alguma dúvida, a gente pode estar respondendo também. Da minha parte seria isso. Muito obrigado por enquanto. Deixa eu ligar meu microfone aqui também. É isso aí, Alcione. Alcione, então, colocando um pouco da experiência da Redcoop aí na nossa questão. Acho que foi bem importante essa participação também. E, de imediato aqui, para nós não nos estender muito, quero chamar a Helena Bonumar, né, que coordena a RESF, que tem mais de 400 empreendimentos entre formais e informais. E estamos num desafio aí também. Eu tive a oportunidade de fazer uma assessoria para a RESF e foi um aprendizado muito grande, né? A maioria dos empreendimentos, majoritariamente, são chefiados por mulheres, né, que são chefes de família, que cuidam das suas famílias, que são da periferia, e também tem empreendimentos que é do meio rural, né? Então, esse desafio da organização do meio urbano, por isso a gente fala em reindustrialização solidária, porque tem um campo e o mercado de trabalho hoje, o mercado de trabalho não é o melhor, o mundo do trabalho, né? Porque o trabalho não é um mercado. A gente vê como uma grande vanguarda, né, esse trabalho que a RESF desenvolve a nível nacional, e agora, então, a Helena vai compartilhar conosco, e depois aí a gente teste mais algumas palavras. Helena, é contigo. Então, quero começar agradecendo o convite ao Charles, à Redcoop. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer estar aqui com Alcione, pela experiência da Redcoop, um companheiro que tem um trabalho já conhecido no campo da economia solidária aí de mais tempo. Também o professor da nossa Universidade Federal, da URGS, que trouxe as reflexões, e a nossa companheira Elisa ali com a experiência das quitandas. Agradecer ao Charles. O Charles, como ele mesmo disse, foi bem importante. Esse tema da experiência da agricultura familiar é uma referência muito forte na economia solidária. Nós entendemos, a política pública da economia solidária entende e conceitualmente incorpora a agricultura familiar como parte da economia solidária. Portanto, no mapeamento, né, da política pública do CIES, as cooperativas da agricultura familiar contam com uma parte importante, muito representativa da economia solidária pela diversidade que tem. Mas existe uma diferença muito grande, né, entre esse processo da experiência e do acúmulo da economia solidária a partir da prática da agricultura familiar e da reforma agrária, né, por mais limites e dificuldades que tenha, que a gente sabe que tem, e as cooperativas e o movimento da agricultura familiar falam nisso, mas é uma defasagem muito grande entre a experiência acumulada da economia solidária urbana. Como o Charles estava dizendo, eu estou aqui a partir do meu lugar assim de fala aqui, a partir da rede de economia solidária e feminista, né, que é uma rede que foi constituída a partir da experiência de trabalho das mulheres na economia solidária, mais amparada e dialogada com a política pública que nós tínhamos de fomento a redes de cooperação, a partir da Secretaria Nacional de Economia Solidária, do Ministério do Trabalho, né, tempo do professor Paul Singer, saudoso professor Paul Singer, né,
e que trazia, vamos dizer assim, esse estímulo todo de auto-organização, né, da autogestão do trabalho no meio urbano também, a partir do fomento de redes de cooperação solidária. E nós, a partir da Guaí, pegamos o desafio, então, de estar articulando redes, né, a partir das experiências de trabalho na economia solidária das mulheres. E aí fomos constituindo processos, e hoje nós temos, então, a Rede de Economia Solidária Feminista, organizada, então, articulada em 11 estados, nas 5 regiões do país. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria trazer, né? Essa experiência de rede de cooperação, que coisa importante que é isso, num contexto que nem a gente vive hoje, bom, hoje totalmente importante, mas mesmo anteriormente, quando a gente tinha a parceria do Estado, através de um conjunto de políticas públicas que ainda estavam em Constituição, né? É importante a gente dizer que a economia solidária urbana nunca teve os instrumentos que a agricultura familiar teve de fomento, né? A ADAPT, para começar a ADAPT com reconhecimento, depois enfim, PRONAF, a própria política dos territórios de cidadania e fundamentalmente as compras públicas, né? O decreto e essa determinação de compras públicas. Então, instrumentos muito importantes que constituíram, assim, que impulsionaram, que colaboraram com a Constituição, o fortalecimento desse sujeito econômico e político que é a agricultura familiar, e que a gente tem na Rede Coop uma grande expressão muito significativa, exemplar para nós, com quem a gente tem aprendido muito, e Charles trouxe para nós, para a nossa rede, uma colaboração muito grande a partir dessa experiência, né? Mas no meio urbano a gente não teve, vamos dizer assim, a constituição desses instrumentos de fomento com esse grau de impulsionamento, vamos dizer assim, e temos muito a aprender e muito a andar ainda na construção do próximo período. E entramos, vamos dizer assim, num momento de crise grave, né, crise econômica, mas desmantelamento do que tinha de Estado nessa área de fomento e da relação do governo federal com estados e municípios também. Então, a política pública da economia solidária, nós podemos dizer que ela é quase inexistente, com exceção de alguns poucos municípios, né, que resistem e que têm iniciativas próprias, e de alguns governos estaduais que são comprometidos também, que se desenvolvem, mas a política pública nacional não existe mais, né? Então, a nossa experiência de rede de cooperação ela é muito significativa, porque quando a gente está falando em rede, a gente está falando, e no nosso caso especificamente, nós estamos falando de uma grande diversidade, e esse é o primeiro ponto que eu queria falar, né? Não se trata só de uma diversidade regional no Brasil e dos estados, mas se trata de uma diversidade produtiva, né? E diversidade vamos dizer assim, produtiva, diversidade de práticas também culturais e relações diferenciadas com a política pública local nos diferentes territórios onde a rede está assentada. E eu acho que, decorrência disso, a complexidade dessas relações. Então, quando a gente fala em rede, nós estamos falando em enxergar a complexidade que se coloca nos territórios. E o próprio Charles, professor, também falando de que, bom, que território, nós não estamos mais falando, aprendemos com Milton Santos e com tantos outros, que nós estamos falando fundamentalmente não é de mapa apenas, né? Mapa como ponto de partida de relações concretas que ali se estabelece. E pensar a ação do Estado na construção de processos, no impulsionamento de processos de relações territoriais que fomentem redes de cooperação, que tenham a capacidade de responder às demandas diferentes dos sujeitos concretos que vivem naqueles territórios ali, que mantêm suas relações ali, que desenvolvem a sua família, enfim, desde o pertencimento, da identidade, do trabalho, de tudo, né? A vida, enfim. Isso é de uma complexidade muito grande. Quando a gente está falando isso no Brasil e falando isso em diversos segmentos produtivos, isso é uma complexidade muito grande, né? Então, é desde essa complexidade que a gente estrutura e tem desenvolvido ao longo desse tempo todo a experiência da rede de economia solidária e feminista. Aí, dialogando com os temas aqui da nossa live hoje, eu acho que a primeira questão, eu acho que o professor Paulo trazia ali, é essa questão das demandas, né? Eu acho que para nós, que é um país produtor de alimentos e que voltou para o mapa da fome, né?
brutalmente, que nem a gente tem vivido no Brasil, a questão do enfrentamento à fome, a questão da produção de alimento, a questão da segurança alimentar, né, com toda a complexidade que tem, o acúmulo da discussão de segurança alimentar, que nós tivemos, inclusive, como política pública, foi uma das primeiras coisas que o Bolsonaro desmantelou, o conselho, a política, e tudo isso, né, de segurança alimentar. Mas, então, desse acúmulo todo, eu acho que a primeira questão que se coloca é essa, e isso tá no cotidiano das mulheres, sim, o professor Paulo trouxe isso de uma forma importante, né? Porque as mulheres é que estão no cotidiano da reprodução da vida nas suas diferentes dimensões, né? E que é aquele cuidado, é o cuidado com as crianças, é o cuidado com a casa, é o cuidado com a reprodução. Bom, o que vai ter para comer hoje, de onde é que a gente tira isso, né? Então, tem um lugar social que a divisão sexual do trabalho coloca as mulheres, né? E que a gente tem lutado para enfrentar isso, porque a responsabilidade toda da reprodução, né, pela leitura do feminismo, pela a reivindicação do feminismo, ela deve ser assumida socialmente como uma necessidade básica da economia, e de uma economia que tem um caráter social de pensar o bem viver da sociedade e das pessoas. Então, de uma economia que seja efetivamente, portanto, democrática. Então, pensar, entender, perceber o entrelaçamento que existe entre a dimensão reprodutiva e produtiva da vida, então não tem como pensar uma economia separada dessa dimensão, ocultando uma parte que é invisível e que é fundamental para a nossa existência e a existência da sociedade inteira. E as mulheres estão na base desse processo, nesse trabalho que é invisível, mas que é fundamental para a existência. Então, fala muito perto do enfrentamento à fome, do enfrentamento à pandemia e da busca de construção de alternativas a isso, que eu acho que é o que nós temos que estar nos dedicando ao próximo período, além, evidentemente, de enfrentar essa campanha, essas eleições, com tudo que tem aparecido de violência, de mentira, de tudo, entendeu? Mas eu acho que nós temos 2 meses aí de muito trabalho para isso, né? Para a gente criar as condições para, de fato, nós estar pensando nessa nova coalizão necessária, como o professor falava agora há pouco. Então, eu acho que a gente enxergar que, sim, as mulheres, outros segmentos sociais discriminados, né, que não têm acesso ao que o Charles dizia, com muitas aspas ali, ao chamado mercado de trabalho, né, que é, de fato, no capitalismo é como um mercado, porque é uma coisa que tem o objetivo de produção de lucros para alguns, né, a base de uma superexploração, precarização do trabalho. Ou seja, nós somos um país constituído originalmente como uma feitoria da coroa portuguesa, e aí, bom, a partir daí o trabalho sempre foi escrachado, escravo, precarizado e tudo que a gente conhece. Então, pensar uma outra ideia de trabalho, né, uma pedagogia do trabalho, pensar autogestão, pensar solidariedade, pensar as relações de cooperação na produção da vida, né, incorporando aí a ideia da sustentabilidade, do respeito com a natureza, do bem-estar. Então, são dimensões que estão, de fato, se elas estão na base da luta de diversos segmentos sociais, como o povo negro, quilombola, né, enfim, comunidade LGBT, todos os excluídos, e o movimento de mulheres de uma forma muito expressiva, e a sociedade toda que luta por democracia, enfim, ambientalistas, ecologistas, né? Mas a gente tem ainda que, se isso é bandeira de luta, a gente tem que pensar no concreto como é que isso se traduz em possibilidade de realização, porque é isso, nós queremos daqui a meio ano estar começando, retomando processos e recomeçando o processo de construção. Então, claro que a alimentação e a segurança alimentar está nessa primeira linha de frente, mas eu coloco também, e aí pela diversidade do processo da rede feminista, né, também se coloca uma coisa importante, a questão da habitação, e aí quando o Charles traz o tema da reindustrialização, né, nós pensar que esse processo da construção e da construção de interesse social, por exemplo, da habitação do interesse social, né, mesmo nos nossos governos anteriores, populares, ele teve centralmente na sua execução na mão da indústria da construção civil, que é uma das indústrias que mais precariza o trabalho, né? E então nós sabemos que podemos ter na economia solidária um processo muito mais arrojado de construção, de
resposta a essa demanda a partir da construção e do fomento de cooperativas habitacionais, de cooperativas de construtores sociais, coisas que a gente já tem algumas experiências pontuais, mas que estão ainda num estado, vamos dizer assim, de muita latência, né, e sem nenhuma política pública mais efetiva de apoio, né. Todo o processo da reciclagem também, que eu acho que é uma coisa muito importante, né? Os catadores se tornaram uma parte importante da economia solidária, uma parte preponderante, uma parte muito significativa, mas a partir do quê? A partir de uma legislação específica também, e a partir da criação de um programa que tinha a ver com financiamento, inclusive no BNDES, dos municípios. Os municípios tinham atribuição, responsabilidade legal com aquele processo ali, e o problema da reciclagem do resíduo sólido é um problema de qualquer cidade, principalmente das regiões metropolitanas. Então, pensar a organização disso, incorporando o fomento a organizações cooperativas nessa área e agregando valor. Então, o tema da reindustrialização solidária significa isso, o investimento do Estado em agregar valor para que esse produto que é coletado, ele possa ter transformação em primeira, em segunda escala, para depois ir para a indústria, ou mesmo até formas de industrialização em alguns segmentos. Então, coisas que estão fora da nossa experiência concreta, porque nós não chegamos nesse ponto, para a economia solidária urbana, nesse ponto de investimento de construção, eu acho que hoje se colocam de uma forma muito aguda frente aos nossos olhos, como uma possibilidade, mas como uma necessidade, né? E eu acho que todo esse elemento, e nós temos, como que na rede feminista, um percentual grande e importante, por exemplo, de produção de artesanato, né? E o artesanato ele tem uma característica regional importante, e nós somos um país continental, nós temos uma capacidade, inclusive, de exportação de muita coisa, e nós poderíamos estar exportando a nossa cultura também, a nossa arte, o nosso artesanato, né? De uma outra forma, numa outra envergadura. Então, além da alimentação, nós temos, na rede feminista, nós tivemos uma experiência, temos ainda, né? E de muitas formas, trabalhado com a questão da confecção em várias das nossas redes, mas aqui no Rio Grande do Sul nós tivemos uma experiência muito importante, exemplar, de compra pública na área da confecção, que mostra o potencial que a economia solidária tem, e a partir da ação das mulheres, né, a gente está organizando nesse sentido, mas a economia solidária não conquistou uma política e uma legislação em relação à compra pública. Então, o segundo ponto que eu queria colocar é esse. Eu acho que a gente tem, que é o da demanda. Eu acho que a gente tem uma leitura muito aguda das nossas demandas, né? E enxergamos um potencial muito grande de realização do trabalho autogestionário, associado, coletivo, nesse sentido. Mas aí nós entramos, então, nos empecilhos, que é a falta que nós não temos uma legislação que ampare isso. Eu acho que mesmo a legislação cooperativa da agricultura familiar, ela traz limites para a própria agricultura familiar, principalmente ela traz limites para esses processos urbanos, né, que precisaria ser revista desde esse ponto de vista. Como disse o Charles, a experiência que o Charles nos trouxe, da Rede Coop, a experiência da Comafit, da agricultura familiar, foi muito importante e muito rica para que a gente pudesse formular o estatuto da RESF como uma cooperativa nacional de segundo grau que reúne essa diversidade. Então, nós somos, com esse estatuto, construído a muitas mãos a partir desse diálogo, nós somos um ponto fora da curva, gente. Não conheço nada parecido com isso, né? Uma cooperativa com essa base, com essa diversidade, se colocando dessa forma. Então, eu acho que o Brasil tem isso é uma pequena gotinha. O Brasil tem um potencial enorme nesse sentido, né? Então, acho que isso é um grande desafio que está posto para nós, e esse desafio de pensar a reindustrialização, ele tem esse componente da gente se provocar a participar efetivamente da retomada da economia no país a partir do trabalho auto-organizado, autogestionário, coletivo, solidário, associado, mas que tem que ter um conjunto de colaborações para que isso se desenvolva, né? E aí, por fim, o último tema que eu queria trazer é o tema do território. Nesse quadro todo importante, né? Nós tivemos na Guaí experiências, por exemplo, desenvolveu um projeto e ele serviu de referência para o próprio
Ministério da Justiça, ali, a Senais e Ministério da Justiça, no PRONASSE, no tempo do PRONASSE, né, Programa Nacional de Segurança com Cidadania, que foi Economia Solidária na Prevenção da Violência. Aí a leitura dos territórios era a leitura da vulnerabilidade, ou seja, se trabalhava aqueles territórios com maiores indicadores de homicídio, com maiores indicadores de violência, exatamente buscando, vamos dizer assim, constituir, né, processos de mobilização no território que permitisse a elaboração coletiva, primeiro, o resgate da história, né, do pertencimento, vamos dizer assim, da valorização do território, quem é esse povo, como chegou aqui, como que construiu esse território, né? Que lugar é esse? Quais são essas as relações que aqui se estabelecem? E o que a gente quer do futuro? Portanto, o que a gente pensa como uma ideia de desenvolvimento local, né? E quais são os elementos para estar constituindo uma ideia de futuro e de desenvolvimento sustentável, né? Solidário, que valorize o território, onde as pessoas se sintam bem e felizes de viver ali, possam ser de fato incluídas, né? Então, e apostando nisso como uma forma de efetiva também de estar se somando ao enfrentamento à violência. Então, eu acho que de muitas formas nós temos, vamos dizer assim, abordagens dos territórios, né? O que está posto agora, e da vivência da rede de economia solidária e feminista, muitas das nossas redes têm origem em processos de políticas locais territoriais, de municípios que investem, e aí principalmente dos programas socioassistenciais, né? Fundamentalmente, num ou no outro lugar foram programas de desenvolvimento, mas fundamentalmente foram programas socioassistenciais vinculados na cadeia federativa ao MDS, Ministério do Desenvolvimento Social, né, que lá na ponta fomentava atividades com mulheres e que isso foi para o lado de gerar renda, porque eram mulheres que sustentavam famílias e não tinham alternativa de trabalho, né, e que a partir daí se constituem como empreendimentos, e depois a partir daí nós fizemos o processo de organização de redes e de incorporação na vivência, né, e nos processos da economia solidária. Eu acho que essa vivência tão elementar de processos de diálogo com os entes municipais, eu acho que isso aí nós temos que dar uma grande superada nesse processo, entendeu? Porque o potencial que tu tem no município, na institucionalidade do município, de provocar processos de desenvolvimento local, e quando eu estou falando de desenvolvimento não é só o econômico, né, a dimensão econômica, mas é fazer recuperar a dimensão social que tem o desenvolvimento, a dimensão cultural, a dimensão da solidariedade, a dimensão ambiental, né? Então, eu acho que isso tem um potencial muito grande. E na pequena vivência da RES, a gente tem exemplos bem importantes de redes que surgiram desse esforço, mas de processos que ficaram truncados por conta do que virou, do que tem virado a institucionalidade no nosso país, desde que nós começamos nessa sequência de golpes, né? E muitos municípios, na condição de resistência, ficam bloqueados e não tem muito amparo para estar se desenvolvendo. Então, na nossa experiência da rede feminista, a gente consegue enxergar, né, um potencial muito grande nessa relação com a institucionalidade local, que a gente precisa destravar no próximo período. Então, a gente faz algumas provocações, às vezes no 8 de março, a gente normalmente faz carta da RES aos municípios, né, e bota lá um conjunto de propostas, e as gurias passam documentos e tentam diálogos, e às vezes se consegue pontualmente uma coisa aqui, outra ali e tal, mas dentro desse processo que nós estamos, que é um travamento, né, uma incapacidade e contingenciada pela crise toda que a gente vive também. E acho que outros sujeitos importantes para nós é a rede de institutos federais, que de muitas formas têm sido parceiras pontuais, né, da rede feminista, e que nós enxergamos que essa relação ela tem um potencial muito grande e que a gente precisa destravar. Nós temos muita admiração pelos institutos federais, pela vocação dos institutos federais, né? E as nossas universidades públicas, a nossa rede de universidade pública, que eu acho que tem um papel fundamental nisso, e que é muito importante que a gente revalorize, reconstitua,
refomente tudo isso no próximo período, né? Então, pensar assim, que com esses entes, né, azeitados, vamos dizer assim, renovados, revigorados, né, em seu papel, na sua vocação, e a gente como um movimento social articulado na economia solidária, em rede, propondo, demandando, construindo junto, acho que um pouco por aí vai essa construção dessa coalizão, né, de movimentos sociais, que o professor falava ali, de instituições públicas, de segmentos políticos, partidos da esquerda também, porque a gente precisa ter no Congresso Nacional. Nós precisamos, dessa vez, gente, por favor, não adianta eleger governo, nós temos que eleger o Congresso. E não adianta, elege um governo, aquilo que jamais alguém fora do Brasil conseguiu compreender, a gente vota num governo e vota nos parlamentares contra o governo, entendeu? Então isso não é possível mais, não tem mais sustentabilidade, aquilo lá é um orçamento secreto, os parlamentares já inventaram um orçamento secreto junto com o governo. Então, assim, nós temos que desmantelar esse processo, o Brasil não pode ser governado por emenda parlamentar, nós estamos de novo na República Velha, lá no início da República Velha, né, com aqueles guetos de políticos corruptos, em sua grande maioria. Então, desmontar isso, eu gostei muito dessa ideia da coalizão, né, porque é isso, a gente reconhecer, termino com isso, Charles, a gente reconhecer que dessa luta toda vigorosa de um conjunto de movimentos sociais, e acho que sim, as mulheres estão compondo a vanguarda disso, na medida que fazem a denúncia dessa situação e na medida que se incorporam na elaboração de demandas e de proposições e na luta concreta, né? Povo negro, povo LGBT, a juventude, enfim, os segmentos sociais todos discriminados, e a gente está junto, então, com essas instituições que têm essa vocação, a gente está revalorizando o papel do Estado brasileiro, que sim, tem responsabilidade e tem que ser, vamos dizer assim, reconstituído depois desse horror hediondo que a gente vive, entendeu? Desse desmantelamento todo, sem compromisso, criminoso, e a gente está fazendo uma aposta vigorosa no nosso futuro. Só que até lá, gente, nós temos 2 meses de campanha, e essa campanha tem que ser de uma envergadura para nós, que nós nunca vivemos antes. Eu sou da militância da ditadura militar anterior, entendeu? Mas estou dizendo isso que agora é um momento muito grave da nossa vida nacional, e a gente pensar que o que nos separa desses projetos que nós aqui estamos debatendo e apostando e projetando é 2 meses, 3 meses de muito trabalho e de muita luta. Valeu, Helena. Obrigada, Charles. Helena sempre trazendo reflexões muito importantes, né, para a gente, profundas, inclusive, complexas, como ela mesma falou, né, a gente sabe a complexidade que é esse processo todo, mas eu acho que nada mais é que um grande e bom desafio, né, que a gente tem pela frente. E, de fato, eu quero frisar aqui uma colocação que a Helena acabou trazendo ali no terceiro ponto, que é a questão do cooperativismo em si, né? O cooperativismo no mundo é uma coisa que tem várias faces. E no Brasil, a gente vive um cooperativismo que ele é muito rotideliano, muito truncado, né? E a nossa lei do cooperativismo, inclusive, ela é anterior à Constituição de 88, ela é uma lei antiga, né? E como a Helena mesmo falou, para as próprias cooperativas, que são da agricultura familiar, que tem um viés cooperativista, que consegue se organizar, que tem um movimento cooperativista internalizado há muito tempo no meio rural, e foi uma alternativa e uma forma das cooperativas e os agricultores ficarem no campo também, a gente precisa de legislações, né? Se a gente tem um MEI, por exemplo, que é o microempreendedor individual, né, para dar um exemplo do que eu estou falando, nós teríamos que ter também uma cooperativa que fosse enquadrada de forma diferente na legislação, que fosse enquadrada de forma diferente nos incentivos fiscais, por exemplo. Não tem como uma cooperativa de soja ser igualada a uma cooperativa da agricultura familiar, ou ser igualada a uma cooperativa de catadores, ou ser igualada a uma cooperativa, né, de quitandeiros, talvez, que como vai falar a Elisa aqui, ou ser igualado a uma cooperativa de trabalhadores, de trabalho, né, no meio urbano, seja ela da construção civil, por exemplo. Então, para ampliar também esse leque, a gente precisa
ter legislações específicas que vão dialogar com a realidade dos territórios, como foi falado aqui pelo professor Paulo, e também vão dialogar com a realidade desse mundo do trabalho diverso, que trouxe agora a Helena Bonumar, né? Porque na agricultura familiar a gente é de um ramo do cooperativismo, que é o ramo agropecuário. Agora o cooperativismo tem 7 ramos diferentes. E alguns deles ainda não engloba, né, os trabalhos e a forma de organização do meio urbano. E para se organizar e a gente ter isso de forma a conseguir construir, a ter também as nossas ferramentas, que é do cooperativismo, ferramentas coletivas, né, de organização do trabalho. A gente precisa disso. O MEI é uma ferramenta individual, certo? E nós precisamos de uma ferramenta coletiva que também responda a essas demandas. Então, acho que é bem importante isso que a Helena colocou. Eu queria falar um pouquinho aqui do pessoal, que está muito boa a participação na nossa live de hoje. Eu acho que a gente está batendo os recordes aqui de visualizações, assim, ao vivo, na hora da live. Eu queria falar um pouquinho aqui da Suziane, que é militante da Economia Solidária, Giovanni Vargas, trabalha na Rede Coop, Carol Pedrada, a Dani Oliveira, militante da Economia Solidária, o Michel Lara de Oliveira, ecologista lá de Três Forquilhas, Isabel Cristina, uma das quitandeiras, nossa, que também tá aí junto, que é a Tina, nós chamamos carinhosamente a quitanda da Tina, né? Tem Marcos Oliveira, a Samanta também, que é lá de Itati, nutricionista. Recentemente participou num programa importante aí, uma construção importante também do pessoal da área da nutrição, da área das merendeiras, pessoal que faz a nossa comida para as nossas crianças. Henrique Schuster, que é gestor, né, trabalha na gestão municipal de São Leopoldo, também militante da Economia Solidária. Paulo Becker lembra aqui da nossa horta comunitária no Morro da Cruz, ele é da comunidade do Morro da Cruz e está aqui fazendo a sua referência. A Lorena Pereira também conosco, Charles Skoll, militante da área da Economia Solidária, Márcia Nascimento, direto de Salvador. Então, nós temos gente até de fora do Rio Grande hoje nos vendo aqui, pessoal. Vamos ver quem mais aqui. Vitor Celestino, João Maneco, também jornalista, que tem uma experiência de vida bastante grande aí no meio da agricultura familiar, das nossas iniciativas e do cooperativismo. Eu acho que está sendo muito rica essa nossa live, né? E dizer agora, para encerrar com chaves de ouro, né, a gente vai chamar a Elis Han, que é a nossa coordenadora do Instituto Camélia e que coordena esse projeto tão bonito que é o Rede Quitandas, e é um projeto muito bacana, qual nós da Rede Coop também fazemos parte, fornecemos produtos para as quitandas, né? E que mesmo com toda a adversidade, o projeto está andando, está na rua, né? E a gente tem um carinho especial também por ser um projeto que tem tudo a ver com tudo isso que a gente falou hoje aqui, né, Elis? É um projeto de redes de quitandas, ou seja, quitandeiros, para gerar trabalho e renda no meio periférico, né? A gente tem hoje em Porto Alegre essas experiências e compra direto da agricultura familiar. Então, além de fomentar a geração de renda no meio urbano, também fomenta a geração de renda no meio rural. Perdão não. Tá certo, eu falei certo, eu achei que eu tinha repetido as duas coisas. É o raciocínio mais rápido que a boca e acabar acontecendo esse tipo de coisa. Então, Elis Han, é contigo essa última rodada aqui, depois a gente vê se tem algumas perguntas aqui também no chat, a gente responde. Eu vi que tem algumas ali que foram respondidas ao longo das nossas explanações aqui, mas vamos tentar responder depois no final e a gente faz as considerações finais depois da fala da Elis. Então fica todo mundo na live, ninguém sai, e agradecer muito, pessoal, vocês que estão até esse momento conosco,
né? Nós estamos agora, nesse momento, com 30 pessoas olhando, mas certamente já passaram mais de 100 pessoas, porque muita gente entra, fica um pouco, sai. E então, depois a gente pode mandar aí as visualizações, mas realmente uma live com bastante movimentação aqui hoje. E viva o cooperativismo, viva a Rede Quitandas, viva a Rede Nacional, a RESF, né, a Rede COP, com Alcione, e também os territórios, né, que a gente precisa fazer essa construção de baixo para cima também, a importância de fazer isso. Então, Elis, é contigo. Nossa, quanta lindeza e essa diversidade de pessoas que nós estamos aqui nessa live que também estão nos acompanhando, né? Então, eu não podia iniciar essa fala sem agradecer por essa oportunidade de nós estarmos aqui para conversar e buscar essas articulações entre a teoria e a prática, como foi provocado no início dessa nossa live, mas também é um momento de muito aprendizado e de muitas trocas. Enquanto as pessoas vão falando, a gente também vai interrelacionando com o que a gente faz e também vai buscando aprender para também avançar no que a gente vem construindo. Assim. Então, gostaria de iniciar agradecendo a Rede COP, agradecendo em especial ao Charles, né, que nos fez esse convite e que tem aí construído essa parceria junto com o Instituto Camelli e com a Rede Quitandas. Então, a minha fala, ela vai estar organizada em 2 momentos. Então, no primeiro momento, eu vou apresentar o Instituto Camélia, que é o proponente, que é o gestor, né, da Rede Quitandas, e depois eu vou falar um pouco de como é que a nossa Rede Quitandas se organiza, se estrutura, quem são as nossas quitandeiras. Eu vi que tem 2 delas aqui acompanhando, inclusive, esse nosso diálogo. E como suporte para minha fala, eu vou utilizar uma apresentação de PowerPoint, considerando de que, além das pessoas me ouvirem, também podem ir materializando o que eu vou dizendo através das imagens que a gente separou para essa apresentação. Então, a minha fala está organizada dessa maneira, né? Então, vamos tentar aqui, né, Tiago, ver se dá certo de nós conseguirmos passar essa apresentação. Então, iniciar dizendo que o Instituto Camélia é uma entidade bastante jovem, né, embora que a gente já venha conversando e planejando essa organização há algum tempo, mas formalmente a gente só existe a partir de julho de 2020. Então, somos muito, muito jovens e essa entidade formalmente, então, é uma associação. Atualmente, o nosso instituto ele é composto por 15 pessoas, que são de diferentes áreas do conhecimento. Então, a gente tem sociólogos, tem pessoas da área da administração, educadores e educadoras populares, povo do direito. Então, é um conjunto de pessoas que acreditam e que constroem essa organização no cotidiano, pensando nessa inter-relação entre o social, o econômico, o financeiro e a educação. Então, esse coletivo, ele se junta também a partir dessa grande premissa, né? As nossas ações e as nossas práticas, as nossas teorias, né, elas permeiam os processos de sociodesenvolvimento dos territórios. Então, a gente diz que a gente precisa construir com as pessoas que estão nos territórios, considerando os territórios não só nesse limitador geográfico, que era o que a gente estava comentando antes, né, nas falas anteriores, mas também pensando nesse território de relações, mas pensando com as pessoas que estão ali e a partir delas, todos esses processos. E as nossas práticas, elas são fundamentadas na educação popular, nas teorias que também envolvem a educação ao longo da vida e na economia, que é de base solidária, que é de base colaborativa e que é também de base criativa. Então, aqui algumas imagens das atividades que nós viemos desenvolvendo ao longo desse nosso pouco tempo de existência, mas com bastante prática já, né?
Então, como a gente também surgiu nesse período, que também foi um período pandêmico, então, várias coisas que a gente foi aprendendo a fazer também nesse universo virtual. Então, aqui, ó, uma das nossas primeiras atividades foi a entrega do Prêmio Camélia para 32 autoridades da tradição de matriz africana, considerando todo o acúmulo, né, a contribuição que essas pessoas têm com relação à preservação da cultura e dos saberes, né, do povo. Além disso, a gente também fez atividades alusivas ao Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, e também fizemos outros momentos aí de conversar sobre o que é esse programa Quitandas e todos os desafios que envolvem essa nossa ação. Então, a gente sempre gosta muito de remeter o nosso nome ao que também o Instituto carrega enquanto conceito e também enquanto historicidade, né? Então, o nosso nome, Instituto Camélia, ele traz essa dimensão histórica da flor camélia, que era muito utilizada pelo movimento abolicionista como seu maior símbolo, assim. Então, os negros e negras, na época da escravidão, eles reconheciam aliados entre aqueles e aquelas que carregavam essa flor camélia, uma flor camélia branca, na lapela, ou que tinham essa flor plantada nos seus quintais. E aí essas pessoas, elas eram aliadas na luta, seja para organizar fugas, seja para acolher negros e negras fugitivos, ou mesmo para pensar processos e estratégias de combate à escravidão. Além disso, essa flor, ela também era utilizada para indicar, por exemplo, o caminho para os quilombos, e também para indicar para os negros e negras que estavam fugindo o local onde poderiam encontrar alimento, onde poderiam encontrar água. E uma outra questão que também é interessante, e por que eu falo de tudo isso? Porque isso também dialoga muito com o que nós defendemos e acreditamos enquanto organização, né, enquanto instituto. Mulheres negras, isso a gente tem no livro Camélias do Leblon, elas vendiam essa flor camélia também, que era produzida, que tinha nesse quilombo lá no Rio de Janeiro, e o recurso que era provindo, então, dessas vendas, formava uma espécie de um fundo solidário, e esse fundo solidário, ele era utilizado, ou esse recurso era utilizado para a compra da liberdade de outras pessoas que ainda eram escravizadas. Então, a gente bebe nessa fonte histórica, mas também para dizer de que desde onde nós estamos falando enquanto organização. E esse, então, é o nosso nome, né? Instituto Camélia, considerando essa história também. Aqui mais algumas imagens das atividades que a gente vem desenvolvendo, e dentre essas atividades, ou dentre essas ações, a gente, então, propõe e vem articulando a Rede Quitandas, né? O nosso principal público de trabalho são pessoas em situação de vulnerabilidade social, em especial mulheres negras e povos de tradição de matriz africana, e por conta de toda essa trajetória ou desses conceitos que suleiam a nossa prática, a gente diz de que a gente dialoga com essa visão de mundo afrocentrada, com os elementos do feminismo, da economia e das finanças que tenham como base a questão da solidariedade e da autogestão. E é dentro desse contexto que a gente vem desenvolvendo e vem materializando, então, a nossa rede Quitandas. Então, o que são as quitandas? As quitandas, elas são pequenos espaços de comercialização de alimentos saudáveis, que são da agricultura familiar e camponesa, e esses espaços, eles são geridos no pátio da propriedade de mulheres. Agora a gente está primando, né, por mulheres negras que residem em bairros periféricos aqui de Porto Alegre. E essa experiência das quitandas, então, ela envolve a geração de trabalho e renda para essa mulher que é a gestora da quitanda, mas também
trabalho e renda para quem está no meio rural e que fornece os alimentos, né, como bem disse o Charles no início da fala. Além disso, envolve a questão do desenvolvimento local, comunitário e endógeno, então pensando o processo desde dentro deste território, considerando que a gente tem como premissa que o recurso também circule naquele espaço, naquele local. A gente também envolve os elementos desse estímulo à cadeia curta de produção e de comercialização. Então, os alimentos que são comercializados nas quitandas, eles vêm dos agricultores e agricultoras que integram a Rede Coop, mas eles vêm de cooperativas que são próximas de Porto Alegre, não vêm de cooperativas que são distantes daqui. Prima por essa relação direta entre o produtor e o consumidor, mas esse produtor representado pelas cooperativas, entidades e associações. A gente também traz muito forte essa discussão do direito à alimentação saudável na periferia e, por outro lado, todo esse debate com relação ao pagamento de um preço justo para o camponês, para a camponesa que produz esse alimento, mas também que esse preço ele seja acessível para os consumidores e consumidoras que estão no bairro e que vivem no entorno dessas quitandas. E outro elemento que para nós ele é fundante, que é a gestão desses empreendimentos feitos por mulheres negras. Então, como é que inicia toda essa nossa trajetória? A gente diz que a Rede Quitandas, ela nasce de um desejo, ou de uma necessidade, talvez, né? Mas de um desejo coletivo que é de descentralizar o acesso ao alimento saudável. E a gente sempre diz, olha, nós gostaríamos muito de ver os trabalhadores e trabalhadoras do campo produzindo e os trabalhadores e trabalhadoras do meio urbano podendo consumir esses alimentos. Então, ele surge a partir dessa grande proposta, dessa grande ideia. Atualmente, nós estamos com 3 quitandas abertas e nós estamos para abrir uma 4ª quitanda até setembro desse ano, né? Então, aonde que essas quitandas estão localizadas? Uma delas é no bairro Vila Jardim, que é a quitanda da Tina, que inclusive está acompanhando aqui a nossa discussão hoje, né, nosso diálogo. Essa quitanda foi a primeira que a gente abriu, então ela já está com 1 ano de trabalho e de existência. A outra quitanda é a quitanda da Bia, que fica localizada no bairro Arquipélago, mais precisamente na Ilha da Pintada, que também é uma quitanda que já vem comemorando aí 1 ano de existência. E a nossa terceira quitanda, que é a quitanda do Oriente, que essa é a mais novinha do nosso processo, né? Que faz 15 dias que está aberta e ela está localizada no bairro Restinga. A 4ª quitanda também vai ser inaugurada e ela é lá do bairro Restinga. Então, aqui algumas imagens também das quitandas e desse momento que a gente fez a inauguração desses empreendimentos, né, que são geridos pelas mulheres. Então, aqui a quitanda da Tina, na Vila Jardim. A quitanda da Bia, então, como vocês podem perceber também, como a quitanda se adapta ao espaço que a quitandeira tem, elas são diferentes no formato, mas elas têm pressupostos, obviamente, que permeiam todas essas práticas. Então, aqui a quitanda da Bia, lá na Ilha da Pintada. E, por último, aqui, então, a quitanda do Oriente, recém-inaugurada no bairro Restinga. E a nossa quitandeira Cleide, aqui embaixo na nossa imagem. Bem, então, qual que é o nosso propósito com toda essa prática, né? É levar os alimentos saudáveis e diversificados para a periferia urbana que hoje ainda tem esse direito negado, seja pela questão do preço ou seja pela questão da logística de acesso. Então, esse é o nosso principal propósito enquanto instituto e enquanto Rede Quitandas, né?
Além disso, que eu já vinha dizendo antes, com relação à construção desse desenvolvimento do território desde dentro, né? Que ele seja um desenvolvimento endógeno. E aí trouxe também aqui alguns dados, só para poder ilustrar de como que também esse desenvolvimento ele vai acontecendo e como que a gente consegue ir materializando essa ação do acesso ao alimento saudável. Então, para ter uma ideia, uma das nossas quitandas, de agosto a dezembro do ano passado, ela comercializou em torno de 1.660 quilos de alimentos e 60 dúzias de ovos. Aqui a gente sempre fala que o ovo ele é um elemento importante das nossas quitandas, porque as pessoas também têm consumido muito mais ovos, por conta também de toda a situação que a gente está vivendo com relação aos preços também da carne e de outros elementos aí que também já foram abordados nas falas anteriores. Então, vejam, a gente conseguiu comercializar uma quitanda, uma média de 1.660 quilos de alimentos, sem contar, logicamente, nesses quilos, a questão das folhosas, da couve-flor, do brócolis e das flores, que também são comercializadas nas nossas quitandas. E uma quitanda, hoje, em média, ela envolve a movimentação em torno de 200 famílias por mês, que circulam nessas quitandas para comprar e para ter acesso a esses alimentos que estão ali, e destas famílias ou destas pessoas, a maioria, então, logo, são pessoas negras, né? Então, aqui, só para ilustrar a fala, as nossas parcerias, então, ou melhor, a nossa grande parceira nesse processo, que desde o início ajudou a conceber também a ideia e comprou esse sonho junto com o Instituto Camélia, né? É a Rede Coop. E dentro da Rede Coop, quem fornece hoje os alimentos para nós é a Comafite, que é uma cooperativa aqui do Litoral Norte, né? E nós também já estamos começando a comercializar em uma das quitandas alimentos orgânicos. Então, além dos alimentos saudáveis e diversificados que vêm da agricultura familiar, a gente também já começou a comercializar em uma delas alimentos orgânicos, e quem fornece para nós, então, é o pessoal da Conalter e também alguns alimentos que vêm da própria cooperativa Girassol, né? Como é que funciona a nossa rede? E aí já estou indo também para o final do nosso relato de experiências. Então, hoje, no Instituto Camélia, nós temos um grupo de trabalho que ele é responsável por fazer a gestão e por fazer toda essa coordenação da rede. Então, eu estou aqui representando esse grupo, né, que é composto dentro da nossa organização. A gente faz a captação de recursos através da abertura de editais, e neste momento histórico que a gente está vivendo, né, a gente conseguiu só recursos de entidades privadas para poder implementar a nossa ação. A gente faz a seleção das quitandeiras considerando ou a abertura de edital interno ou a indicação dessas mulheres, né, pensando também no perfil que elas também tenham que ter, ou ainda considerando os locais onde a Rede Coop já realiza a entrega de produtos. Então, a gente considera um conjunto de fatores para fazer a seleção da quitandeira, que a gente considera além a gente diz uma seleção documental num primeiro momento, mas a gente também solicita que essas mulheres nos mandem um pequeno vídeo, e nesse vídeo elas argumentando do porquê também gostariam de fazer parte da nossa rede, e a gente também faz uma visita técnica no local onde essa quitanda, porventura, possa vir a ser instalada. A gente também desenvolve capacitação. Bom, selecionada a quitandeira, nós desenvolvemos um processo de capacitação. E aí a gente fala desde como é que funciona a rede quitandas, quem é o Instituto Camélia, mas também fala sobre como é que faz a gestão financeira desse empreendimento, como é que faz o fluxo de caixa, por que a gente compra os alimentos que são da agricultura familiar e camponesa e não outros, e qual a diferença desses alimentos que são comercializados dos outros alimentos que são comercializados no bairro. Então, a gente tem uma capacitação que ela acontece ainda no formato virtual, mas que aborda esse conjunto de elementos.
lógico que depois a gente também vai fazendo acompanhamento sistemático, vai avançando em outros campos também de capacitação dessas mulheres que adentram para o nosso processo. Além disso, dessa capacitação virtual, a gente também faz a vivência antes da abertura da quitandeira numa quitanda que já está aberta, para poder experimentar o que significa ser uma quitandeira na prática. Além disso, então, bom, instalada a quitanda, os nossos pedidos, eles são feitos de forma semanal e as entregas são feitas diretamente nessas quitandas. Então, de maneira muito resumida, é dessa forma que a nossa rede funciona. Quais são os nossos desafios hoje? Pensando também na provocação desse nosso diálogo aqui, né? Desse nosso debate nessa live. Então, para nós, um grande desafio é, de fato, ampliar e fortalecer essa rede para que ela também vá tendo sustentabilidade. Quer dizer, como é que a gente vai garantindo que ela consiga andar sem depender de recurso externo, por exemplo, né? Além disso, de como é que a gente vai pensando essa questão também atrelada a questão de políticas públicas, seja de fortalecimento da própria agricultura familiar e camponesa, né? Mas também de comercialização, também de acesso a esses alimentos saudáveis, pensando nessa ausência do Estado hoje na vida das pessoas. Então, quer dizer, como é que a gente também vai avançando, talvez aí a Helena já fez uma provocação bem importante, né? Avançando na construção de políticas públicas, mas também considerando que o Estado se faça presente novamente na vida das pessoas e abordando esses elementos da produção e do consumo. Um outro desafio que a gente também vem conversando muito com a Rede Coop é como que a gente vai garantindo a diversidade de alimentos nas nossas quitandas, mas respeitando a questão da sazonalidade. Então, a gente diz, olha, tem que ter diversidade, mas essa diversidade ela tem que respeitar a sazonalidade, que, de fato, hoje, todos os produtos que a gente comercializa nas quitandas, eles são produtos sazonais. Inclusive, esse é um grande aprendizado que as próprias quitandeiras vêm nos dizendo. Assim, no início, as pessoas da comunidade chegavam a levar um impacto, assim, né? Porque iam lá procurar coisas que o mercado tradicional comercializa, mas que nas quitandas não estavam encontrando. E agora as próprias pessoas já começam a dizer, olha, agora é época de pinhão, quando que vai chegar o pinhão na quitanda? Então já começa uma mudança nessa cultura alimentar do próprio bairro. Isso é muito interessante. Um outro desafio é essa questão da comercialização dos alimentos saudáveis para pessoas que estão empobrecidas financeiramente. E aqui uma característica interessante também das nossas quitandas é que as pessoas vão e às vezes compram uma cebola, um tomate, né? Porque elas não têm recurso para comprar 1 quilo de tomate ou 1 quilo de cebola, né? Então, como é que a gente continua mantendo essa regularidade, considerando também esse perfil do local onde as nossas quitandas estão instaladas, né? E como que a gente também vai garantindo o preço dos alimentos, que eles continuem sendo acessíveis, pensando também em toda essa crise econômica que nós estamos vivendo. Então, aqui eu já vi que o povo está colocando, né? Para quem quiser apoiar a nossa iniciativa, a gente tem o Fundo Quitandas. Depois, no final, eu vou também retomar essa informação. Para finalizar, gostaria de trazer 3 falas significativas que a gente foi colhendo no decorrer da nossa experiência. Então, uma dessas falas é de uma agricultora que é uma das produtoras desses alimentos que são comercializados nas quitandas. E ela diz o seguinte: acredito na rede Quitandas, porque queremos fortalecer cada vez mais a relação entre a cidade e o meio rural. O projeto Quitandas nos ajuda a chegar até a cidade, para que todas as pessoas possam consumir nossos alimentos e que ele não fique concentrado em um local ou em uma classe social. Esses alimentos chegando a vocês nos ajudam muito a viver aqui no meio rural. Vida longa ao programa Quitandas, ao projeto Quitandas. Uma outra fala significativa
é de uma das nossas quitandeiras, e ela diz o seguinte: nós não tínhamos alimentação sem agrotóxicos, nós precisávamos. Agora nós temos frutas e legumes sem agrotóxicos. Peço para que todos venham nos visitar, aqui na quitanda da Bia, na Ilha da Pintada. E, por último, uma fala de uma consumidora da quitanda da Tina, e ela diz o seguinte: é um privilégio falar sobre a quitanda da Tina. É bem recente e a comunidade já abraçou pela facilidade de adquirir alimentação saudável, orgânica, pertinho de casa. Agora temos essa facilidade de ter a quitanda da Tina, a 100 metros de casa. Ela vem também com o perfil de trazer oportunidade de empregos para mulheres negras e facilidade para as comunidades carentes, que é o nosso caso aqui. Temos centenas de famílias vulneráveis que realmente precisam de uma alimentação melhor e com preço bom. Que continue esse projeto tão lindo, saudável e enriquecedor. Então, a consumidora da quitanda da Tina, né? E aí, aqui, finalizando, que imagino que devo ter quase passado aí dos 20 minutos, então, agradecendo pela oportunidade dessa construção, e seguir aí nos colocando à disposição para outros diálogos e para também poder cada vez mais ir aprofundando toda essa prática que envolve o programa Quitandas, mas também as teorias que a gente vem desenvolvendo a partir dele, né? Então, muito obrigada, e agora devolvo a palavra aí para o Charles. Oi, pessoal, estou aqui de volta. Eu estou numa missão dupla aqui, cuidando da minha filha junto aqui da live. Mas muito legal, Elis, muito legal colocar essa experiência, né, porque eu acho que é uma das experiências importantes que nós temos de rede hoje na vanguarda, né? E ela quer fazer cocô, é isso, e ela faz comigo ali, eu vou ter que ir lá. Mas eu vou passar a palavra aqui para as considerações finais, né, do pessoal. Ela quer aparecer mais que eu aqui, ó. Então, pessoal, essa experiência da Rede Quitandas é uma experiência bastante importante, né? E é daqui das periferias de Porto Alegre, a gente tem essa iniciativa junto de mulheres negras, as 3 quitandeiras são mulheres negras. A mãe Bia da Ilha está aí nos assistindo, também mandou um recado para nós aqui. O Vitor Celestino, do Rio de Janeiro, também está aí. Então, temos pessoal de fora do estado. O Volney Vrook, que é a extensionista da Emater, nossa gloriosa Emater, né? Que nos ajuda muito também, a extensão rural é muito importante nesse processo, também no processo de formalização das cooperativas, tem dado um grande apoio para nós. E não tem muitas perguntas, é mais aqui contribuições. Então, vamos deixar assim aberto para cada um fazer a sua explanação final agora. E eu vou inverter, né? A gente começou com o Paulo, eu vou começar com a Elis, aí depois eu entro aí e passo para o próximo. Elis, pode iniciar aí as suas considerações finais. Muito obrigada, Charles. Então, gostaria de finalizar agradecendo, assim como iniciei agradecendo em nome do Instituto Camélia e da Rede Quitandas por essa oportunidade de nós estarmos aqui compartilhando e aprendendo, né, juntos e juntas, e convidar a todas as pessoas que puderem ou que tiverem a oportunidade de conhecer essa experiência sendo vivenciada na prática nesses bairros. Então, fica aí o convite. Também as nossas redes sociais, para que vocês possam conhecer um pouquinho mais do Instituto Camélia e da Rede Quitandas. Então, um grande abraço e gratidão por esse momento. A gente é que agradece, né, a presença e essa explanação dessa rede tão importante aí, tanto para a Rede Coop, quanto principalmente para essas famílias que estão envolvidas, né, tanto que estão consumindo, que estão lá gerando renda, que estão gerando renda no campo. Então, eu queria passar agora para Helena Bonumar, né, que é militante histórica também da economia solidária,
conhece lá a Helena, ó. Oi. Oi, Lila. A Helena viu a Lila super pequenininha, né? Trabalhando conosco, era o tempo que eu trabalhava junto com a Guaí lá. Então, queria Charles, deixar para ti, Helena, fazer aí as considerações finais. É bem rapidinho, né? Vai cuidar da Lila aí, mas bem rapidinho. Agradecer o convite, agradecer essa oportunidade. Para mim pessoalmente, mas também para poder estar socializando aqui parte da experiência, da energia da Rede Feminista. Agradecer ao Charles, à Rede Coop, agradecer a Elis pela sua bela experiência aí que a gente acompanha também do Lefeu, na Cooperativa Girassol, a gente tem muita proximidade. E a Bia, que é uma mulher maravilhosa, uma referência para nós. Um trabalho muito bonito, Elis, parabéns pelo trabalho de vocês. A Alcione também, junto com o Charles na Rede Coop, a agricultura familiar e especificamente a experiência da Rede Coop é uma referência importante para nós, precisamos disso, precisamos desse diálogo, né? E o professor Paulo ali, que também nos traz da universidade as suas reflexões, a nossa universidade que tem contribuído em muita coisa, inclusive no debate da economia solidária, né? E que a gente precisa estabelecer, vamos dizer assim, canais mais efetivos para a reconstrução e transformação do Brasil no próximo período. Essa nossa aposta no futuro, essa nossa teimosia, resistência, né? Então, muito disso, pessoalmente, tenho aprendido com a luta das mulheres, né? Essa capacidade de transcender esses momentos difíceis que a gente vive, essa resistência, essa criatividade para lidar com situações extremamente difíceis. Eu acho que participar de uma rede, como a Rede de Economia Solidária e Feminista, é um aprendizado, assim, que traz muita coisa boa para a gente, mas centralmente traz uma responsabilidade, né? A gente enxerga o Brasil lá de cima, o Brasil na sua diversidade, o Brasil na sua grandeza, o Brasil na sua desigualdade, né? E é uma desigualdade, gente, que é um negócio difícil da gente, assim, tem os números, né? Mas tem a difícil situação de lidar com isso no cotidiano, né? Então, eu acho que a gente tem muito acúmulo e muitas razões para lutar, e esses momentos, quando a gente se encontra, acho que isso renova a energia da gente, e eu tenho só a agradecer essa oportunidade. Beijo a todos vocês aí. Beijo na Lila. Então, de imediato aqui, passar para o Alcione, representando a Rede Coop também, falar suas últimas considerações aí. Também agradecer a todos e todas e a oportunidade aí, né, da gente estar contribuindo nesse processo, né, Charles, porque o momento ele exige da gente cooperação em meio a uma ação enérgica do neoliberalismo que trabalha com cada vez mais as pessoas no individual, cada vez mais dentro do que eu posso, eu consigo, né? A ideia dessa meritocracia aí fajuta, né? Então, para nós, esses momentos são importantes, são desafiadores também, e o nosso desafio pela frente, com certeza, é reconstruir, né, um conjunto de ações e de políticas públicas, tanto para a área da produção, na agricultura familiar, que hoje foi cooptada, né, uma boa parcela dela pela ideia da produção de soja, da exportação, né, e vincular essa questão da produção de alimentos com esse consumo, né, esse consumo urbano, com essa possibilidade de combater a fome e de levar essa produção, né, às pessoas que hoje precisam, né, de comida, mas também aqueles que querem um produto diferenciado e um produto que possa chegar nas suas mesas com mais qualidade, remunerando melhor o agricultor, fortalecendo a questão da cooperação e do cooperativismo. A Rede Coop tem essas atribuições
que não são poucas, né? Mas é um desafio enorme aí na construção diária desse processo. Então, a gente tem que ter em mente, né, que nós estamos na contramão do sistema, né? E isso nos desafia muito, né? Agradecer a todos e uma boa noite aí, e uma boa atividade. E quanto for necessário e for preciso, a gente vai estar construindo pontes aí para melhorar a vida e a situação de todos, né? Então, é isso aí, Alcione, passar para o Paulo, fazer as suas considerações finais. Paulo, que foi muito importante aí para nós, nos induzindo a esse debate, né, com a questão dos territórios, os desafios. A introdução foi muito boa, né? Depois com os temas foi como se fosse se encaixando, mas a gente não combinou muito isso e deu muito certo. Paulo. Eu que agradeço, gente. Fiquei maravilhado, em particular, com a experiência da Rede Quitandas. Não que as outras não sejam super interessantes, mas eu já conhecia há mais tempo. E a Rede Quitandas eu conhecia muito brevemente. Eu acho que ela está em sintonia com o que tem de mais atual no debate sobre sistemas alimentares hoje no mundo. A gente tem... começou esse ano, na verdade, bom, por conta do processo de desmantelamento das políticas públicas, que todo mundo conhece, a gente começou a dar mais atenção para os municípios. E a gente está, desde final do ano passado, fazendo uma espécie de mapeamento e estudo em 5 capitais brasileiras. Manaus, Belo Horizonte, Curitiba, Salvador e Porto Alegre, sobre experiências alimentares inovadoras. E é bom ver que a Rede Quitanda, de certo modo, faz a gente lembrar da velha e boa Porto Alegre, assim, que tinham a Porto Alegre do Fórum Social Mundial, que tinha experiências inovadoras, que todo mundo no mundo inteiro perguntava, e que nos últimos tempos virou uma Porto Alegre, assim, que a gente não tinha mais o que contar em termos de novidades. Estou exagerando, obviamente, mas dava um pouco essa sensação. E ver esse tipo de experiência da Rede Coop, da Rede Quitandas e outras, obviamente, faz a gente ficar super animado. Apareceu um comentário no chat perguntando a respeito de políticas públicas, e aí eu encerraria, Charles, com um seguinte comentário. Assim, eu acho que, primeiro, é urgente a gente retomar o PAA, retomar a vitalidade de várias políticas que deram certo, e tratar da fome vai ser uma questão urgente, a gente tem que dar respostas rápidas, mas essas experiências, como a da Rede Quitandas e outras que surgiram nesse período, elas nos mostraram que dá para fazer mais, dá para ir além disso, dá para pensar diferente. E aí eu diria assim, claro que é uma receita meio simplória, mas eu diria, a hora que a gente alterar as nossas demandas e no ponto 1 da pauta para o governo parar de aparecer mais crédito rural e aparecer demanda de recursos para esse tipo de iniciativa, aí a gente vai começar a vencer o problema e a construir sistemas alimentares saudáveis, sustentáveis, justos e tal. Talvez nesse processo a gente vai ter que soltar algumas mãos para agarrar em outras, mas vai ser fundamental para a gente avançar juntos em um novo sistema alimentar, em outra perspectiva. Fiquei super animado e agradeço muito o convite para estar aqui com vocês. Nós é que agradecemos. Aqui a Maís, que coloca também uma questão bem importante sobre o cooperativismo, traz isso, né? Maís Bortolomiol. Então, eu queria agora agradecer também vocês, né, que estiveram presentes com a gente, né, os painelistas, que vieram disponibilizar o seu tempo para colocar essas experiências incríveis. Eu acho que a gente tem uma conjunção de experiências, de acúmulo, como falou a Helena, que a gente consegue construir facilmente, né? E dar conta desses desafios. Por óbvio, a gente precisa ter incentivos por parte do governo, né? Isso é uma questão comum a
a todas as iniciativas que são socioeconômicas dentro do nosso estado, das nossas atividades, e elas são atividades econômicas e solidárias, né? Porque a gente acredita nesta outra economia que foi falada aqui, né? Nessas experiências que hoje a gente está remando contra a maré, como falou o Alcione, né? A gente acredita nessa outra economia e a gente procura praticar essa outra economia. Eu acho que essas experiências que foram trazidas, né, a questão acadêmica, que é muito importante, porque sem isso a gente também não tem conteúdo, então não adianta também a gente ter a prática e não ter o conteúdo. A gente precisa ter o conteúdo, sim, ter a prática, né, experienciar o conteúdo na prática para ver o que a gente ajusta, o que a gente melhora. Então, acho que tudo isso aqui é uma boa pesquisa, né, que a gente acabou trazendo para esse povo todo aqui essa noite, né? É uma pesquisa de experiências diferentes e redes diferentes, com características diversas, né? E isso é para trazer aquilo que a Helena colocou da complexidade desse processo, mas também é para dar uma resposta de que a gente está nessa complexidade, está trabalhando nessa complexidade, está operando já nessa complexidade e ainda remando contra a maré, né? Sem incentivo, sem uma série de programas que nós já tivemos, né, que tem que ser retomado com certeza, mas que a gente não tem dúvida, Paulo, que não pode ser um copia e cola, né? A gente vai precisar de novas iniciativas para dar conta desses desafios todos que foram colocados, propostos e experienciados nessa noite. Queria agradecer muito, pessoal, muito todo mundo que nos acompanhou até agora. Ainda tem gente, bastante gente na sala. E dizer para vocês que a gente está junto nessa luta, né? A gente está construindo já um bom tempo, vamos continuar juntos. Viva a economia solidária, viva o saudoso Paul Singer, né? Nosso mestre aí da economia solidária. Economista, então, economia é solidária, mas ela é economia, e a gente não pode esquecer desse detalhe também. Compras públicas para a economia solidária, a gente precisa experimentar isso de uma forma mais significativa, para a gente dar conta também desses anseios, dos nossos sonhos, das utopias, para que a gente consiga renová-las, inclusive. Então, boa noite a todos e todas, e a gente se despede por aqui essa noite. Tchau, pessoal. Tchau, Helena. Tchau, Alcione. Tchau, Elis. Tchau, Paulo. Um abraço para todos.